A notícia que abalou os perfis de nutrição nas últimas semanas aí foi o recorde mundial da maratona, onde um atleta queniano correu 42 quilômetros em menos de 2 horas. Grande parte desse frenesi se deu por conta de uma entrevista que o atleta deu, falando que o café da manhã dele, antes da corrida, foram nada mais nada menos do que 2 fatias de pão com mel e uma xícara de chá. E com isso, muitas pessoas falaram: olha gente, tá vendo, é o básico que funciona, vocês não precisam ficar inventando moda. Um atleta de nível mundial, recordista, fez o básico e o básico funcionou para ele. Então, gente, sim e não. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque dentro da nutrição esportiva a gente precisa diferenciar muito bem quem é o atleta profissional e quem somos nós, praticantes de atividade física. Muitas das vezes, para nós, o básico vai funcionar, porque nós não temos uma demanda absurda de energia para fazer as atividades que a gente faz. E aí, meus amigos, quando a gente vai falar de nutrição esportiva de elite, a coisa muda. Por mais que o café da manhã dele tenha sido simples, a preparação que este atleta teve para conseguir absorver tudo daquela refeição não teve nada de simples, muito pelo contrário. A literatura hoje mostra para nós que esses atletas de elite precisam fazer o que a gente chama de treinamento do intestino. Em linhas gerais, o intestino dessa pessoa vai ser treinado, ele vai ser acostumado a receber grandes cargas de carboidratos simples sem gerar desconfortos gastrointestinais ou até mesmo uma diarreia. Para a maioria de nós, receber o que aquele atleta recebeu até mesmo durante a prova iria gerar sintomas que iriam incapacitar essa pessoa de sequer terminar a prova. Isso porque haveria uma diferença de concentração tão grande ali no intestino que muito provavelmente iria gerar uma fermentação excessiva, dando gases e estufamento, e também o intestino ia precisar de mais água para diluir aquilo tudo ali, gerando também uma diarreia. Ah, mas como que esses atletas não têm isso então? Justamente porque de simples não tem nada de básico ali. O treinamento deles é muito sério e muito rígido. Esse recordista ele chegou a ingerir 115 gramas de carboidrato por hora na prova. Gente, vocês não têm noção do quão absurdo que é com a quantidade de carboidrato. E obviamente a equipe desse cara também era sensacional, porque eles escolheram, por exemplo, fontes de carboidratos simples diferentes que não disputam pelo mesmo transportador, que foi no caso a glicose e a frutose. Dessa forma ele ia conseguir absorver por duas vias diferentes essas fontes de energia sem perder nada delas. E é muito claro também que essa preparação dele, que novamente de básico não teve nada, ela demorou meses para ser feita, porque o intestino dele precisou se adaptar a receber essa grande quantidade de carboidrato que recebia. Ele potencializou a absorção da energia, não gerou sintomas gastrointestinais que poderiam comprometer muito a prova dele e no final das contas ele não precisou inventar nada. Ele fez o que já vinha fazendo há muitos meses. Então se ele comeu 2 fatias de pão com mel e conseguiu correr, é porque muito provavelmente já se estava planejando que ele fosse fazer isso, há muito tempo. É realmente um feito incrível, mostra para nós que sim, a nutrição ela tem um poder absurdo na nossa vida. Mas eu, particularmente, não gosto de simplificar demais as coisas porque, de fato, de simples não teve nada no que ele fez. Toda a preparação dele foi muito complexa, envolveu com certeza muito estudo e principalmente muita dedicação desse cara. Então assim, eu não quero criticar ninguém, sabe? Eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo é trazer o que eu entendo que foi esse marco. É um marco impressionante para a fisiologia humana. Um homem conseguir correr 42 quilômetros em menos de 2 horas é uma coisa assim que realmente é histórica. Mas eu não posso vir aqui simplificar demais tudo que foi feito, porque às vezes a gente falando uma coisa dessas, que é o básico bem feito, que funciona, pegando ele como exemplo, pode não ser a melhor das ideias. E muita gente que vê isso pode achar que vai comer 2 fatias de pão com mel e vai conseguir fazer um treino muito legal e muito provavelmente não vai. Justamente porque tem outras coisas envolvidas ali dentro. E eu também não vou entrar no mérito do tênis da Adidas que ele usou. Se vocês não leram, procurem ler. A Adidas fez uma baita propaganda a respeito desse tênis. Se a gente vê bem,
2 pessoas bateram esse recorde de correr abaixo de 2 horas. Teve um outro cara que correu em 1 hora e 59 e 42, eu acho, e a Adidas fez uma propaganda absurda desses tênis. O que me lembrou daqueles maiôs que estavam batendo recordes na natação. Mas isso é outro papo.